E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Deep Dive aqui com a gente. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas ideias de um cara que sempre deixa eu pensando, sabe? Arthur Schopenhauer. Schopenhauer é sempre um papo bom, hein? Ele tem umas sacadas. E a gente vai focar na ideia dele sobre pensar por si mesmo, que ele desenvolve numa seção específica de um dos textos dele. É um tema que acho que ressoa bastante com quem tá sempre buscando aprender de um jeito que vá além da superfície, né? Pronto, ó. A gente quer aprender de verdade, tem insights que mudam a forma como a gente vê o mundo. Exatamente. Não só acumular informação, mas transformar isso em conhecimento. E a nossa missão hoje é entender direitinho a diferença que Schopenhauer faz entre ler e pensar e como essa diferença impacta a qualidade do que a gente aprende e a nossa capacidade de realmente entender as coisas ao nosso redor. Ele argumenta que digerir o conhecimento ativamente é muito mais valioso do que simplesmente acumular informação. E para ilustrar isso, ele usa uma analogia que eu achei bem interessante, a da biblioteca. Ele fala, imagina duas bibliotecas, uma gigante, mas toda bagunçada, livros jogados para todo lado, e outra menor, mais organizada, com cada livro no seu lugar. Ah, essa é clássica. E ele compara isso com conhecimento na nossa mente. Não adianta nada ter um monte de informação se a gente não consegue navegar por ela, se não está tudo conectado. É como ter as peças de um quebra-cabeça, mas não conseguir juntar, né? É isso. É. Um monte de dados brutos é menos útil do que um conhecimento menor, mas se a gente internalizou de verdade. Faz sentido, a gente se sente perdido às vezes com tanta informação, mas sem saber aplicar nada. E aí ele fala de um ponto que eu achei muito importante, que pensar não é algo que a gente simplesmente decide fazer como ler, sabe? Interessante. Ele diz que o pensar precisa ser incitado, precisa de um estímulo que é o interesse. E esse interesse pode ser objetivo, que é mais raro, ou subjetivo, que é aquele que surge quando a gente se conecta com o assunto de alguma forma. Precisa ter aquela faísca que acende a chama da curiosidade, né? Exatamente. E ele usa essa metáfora do fogo, sabe? O interesse é como o vento que mantém o fogo do pensamento aceso. Sem o vento, sem o interesse genuíno, o fogo se apaga. E aí chegamos na diferença crucial entre ler e pensar por si mesmo. Schopenhauer descreve como esses dois processos afetam a mente de maneiras completamente diferentes. Interessante. Como assim? Quando a gente lê, a gente está meio que pegando pensamentos prontos e colocando na mente como se fosse um selo quente marcando cera fria, Caramba, que imagem forte. né? Ah, Ele enfatiza essa passividade da leitura, como se a mente fosse obrigada a seguir um fluxo de pensamento que pode não ser o que a gente quer naquele momento. é como se estivesse sendo guiado por um caminho já traçado, sem poder escolher a direção. Já o pensar por si é seguir o impulso da própria mente, um impulso que pode vir do ambiente, de uma lembrança, de qualquer coisa. O mundo nos dá a matéria-prima, a ocasião para pensar, e a gente escolhe o caminho. É um processo muito mais ativo e orgânico, né? A gente conecta os pontos, cria relações, constrói o nosso próprio entendimento. O Schopenhauer é bem crítico em relação ao excesso de leitura. Ele fala que muita leitura retira toda a elasticidade da mente como uma fonte que fica o tempo todo sob pressão. Uau, que comparação. Ele argumenta que se a gente pega um livro toda vez que tem um tempinho livre só para evitar pensar, isso pode nos levar a uma superficialidade intelectual e impedir que a gente desenvolva as nossas próprias ideias. É como se a gente atrofiasse o músculo do pensamento, né? Fica dependente dos outros para pensar por nós. E aí ele faz uma distinção entre os homens do conhecimento e os pensadores. Os homens do conhecimento são aqueles que se contentam em ler, enquanto os pensadores vão além, buscam conhecimento na experiência da vida, na natureza. Os pensadores são aqueles que realmente internalizam o conhecimento e o usam para gerar novas ideias, né? É isso. Ele fala que só os pensamentos que a gente gera têm veracidade de vida, porque são os únicos que a gente realmente entende a fundo. Ler os pensamentos dos outros é como comer restos de comida ou vestir roupa de gente que a gente nem conhece. Que metáfora genial! É como se o conhecimento de segunda mão não nutrisse a gente de verdade. E ele vai além, dizendo que ler é um substituto para o pensar por si, como usar um guia turístico em vez de se aventurar e descobrir a cidade por conta própria. Mas ele não condena a leitura completamente, né? Não, ele reconhece que a leitura pode ser útil quando a gente precisa de novos materiais, de novas ideias, mas ele alerta que muitos livros só mostram a quantidade de caminhos errados que existem e que a gente precisa ter cuidado para não se perder. A gente precisa usar a leitura como um complemento ao nosso próprio pensamento, e não como um escape dele. Ele até fala que pegar um livro só para fugir dos próprios pensamentos é um pecado contra o Espírito Santo, como preferir um museu de plantas secas à natureza viva. Forte essa, né? Como se a gente escolhesse a imitação em vez da coisa real. E tem um ponto que eu achei muito importante para quem quer aprender de verdade. Schopenhauer fala aqui, mesmo que a gente encontre uma verdade num livro que a gente poderia ter descoberto sozinho, ter chegado a essa verdade, pensando por si mesmo, é muito mais valioso. É porque esse conhecimento se torna parte da gente, né? A gente entende todas as suas nuances, todas as suas implicações. E ele conecta isso
com o conselho do Goethe. Ganhar nossa herança para que possamos realmente possuí-la. Ou seja, o conhecimento que a gente conquista com esforço é o que realmente nos pertence, né? Exatamente. E aí ele compara a forma como um pensador e um filósofo livresco formam suas opiniões. O pensador primeiro pensa, formula suas ideias e depois busca autores que confirmem o que ele já pensa. O filósofo livresco faz o contrário, começa pelos autores, coleciona opiniões e monta seu sistema de pensamento a partir disso. O pensador é ativo, busca a confirmação. O filósofo livresco é passivo, se constrói a partir do que os outros já disseram. E para ilustrar isso, ele usa a analogia dos membros naturais versus os artificiais. O conhecimento que a gente aprende lendo é como um membro artificial, algo que está ali, mas não é nosso de verdade. Já o conhecimento que a gente conquista pensando é como um membro natural, faz parte da gente. É a diferença entre ter algo e ser algo, né? E Schopenhauer alerta sobre os perigos de pensar com a cabeça de outrem. Ele diz que ler o tempo todo sem parar para pensar por si mesmo impede que a gente desenvolva um todo coerente de pensamento e leva a uma confusão mental, uma sobrecarga de ideias alheias. É como se a gente virasse um depósito de pensamentos dos outros sem conseguir formar os nossos próprios. Ele compara os homens do conhecimento com pessoas que não sabem ler, mas que adquiriram conhecimento pela experiência e integraram isso ao seu próprio modo de pensar. Às vezes a gente se prende tanto ao conhecimento formal que se esquece da sabedoria prática, né? Sim, mas ele reconhece que o verdadeiro pensador científico também precisa ler bastante. Só que a mente dele é forte o suficiente para assimilar todo esse conhecimento e fazer dele algo próprio. A leitura se torna uma ferramenta para o pensador, e não um fim em si mesmo. E ele compara os que pensam por si mesmos com viajantes que conheceram o país de verdade, exploraram tudo, com os que só leram sobre esse país em guias de viagem. Os primeiros têm conhecimento profundo, enquanto os segundos só conseguem falar superficialmente sobre o que leram. Quem pensa por si mesmo é como uma testemunha ocular, né? Tem a experiência real. Exatamente. E ele fala que o trabalho do filósofo livresco é basicamente relatar as opiniões dos outros, comparar, criticar como um historiador. Ele fica preso ao passado, ao que já foi dito, em vez de olhar para o presente e construir o futuro. E Schopenhauer volta a enfatizar que pensar não depende da nossa vontade, assim como ler. Os pensamentos surgem espontaneamente, a partir da nossa interação com o mundo e do nosso próprio jeito de ser. É como um insight que surge do nada, depois de a gente ter maturado uma ideia por um tempo. Ele usa o exemplo de tomar decisões importantes. A gente precisa esperar um momento certo para ter clareza, para que a solução se apresente naturalmente. E essa ideia se aplica também à vida intelectual. A gente precisa dar tempo ao tempo, deixar as ideias amadurecerem. E ele sugere que a gente use a leitura como um complemento para ter contato com novas ideias, mas sem exagerar, para não perder a capacidade de pensar por conta própria. É um equilíbrio delicado, né? A gente precisa se nutrir de boas ideias, mas sem deixar que elas sufoquem a nossa própria voz. E ele aponta algumas características do pensador independente: honestidade, originalidade, convicção nas suas ideias. O filósofo livresco, por outro lado, só repete o que os outros disseram. As ideias dele são como retalhos, sem conexão real. É a diferença entre ter uma voz própria e ser um eco dos outros, né? Exatamente. E ele compara a experiência sem reflexão com a leitura sem pensamento, dizendo que as duas são incompletas. A gente precisa digerir as experiências, assimilar o que a gente lê, para transformar isso em conhecimento de verdade. É como comer sem digerir. A gente ingere, mas não absorve os nutrientes. E Schopenhauer fala que as mentes brilhantes se destacam pela clareza e pela precisão na forma como se expressam. Uma mente que realmente entendeu algo sabe exatamente o que quer dizer e consegue comunicar isso de forma simples e direta. A clareza é sinal de profundidade, né? Quando a gente domina um assunto, a gente consegue explicá-lo sem enrolação. E ele termina essa parte dizendo que a marca de uma mente de primeira linha é a capacidade de julgar por si mesma sem depender da aprovação dos outros. É como um rei no seu reino. Os seus julgamentos são leis. Quem pensa por si mesmo não se curva a autoridades, né? Ele confia na sua própria bússola. E ele critica aqueles que usam autoridades para defender suas opiniões, como se não confiassem na sua própria capacidade de pensar. Ele os compara a guerreiros lendários com uma única fraqueza: a incapacidade de pensar por si mesmos. É o famoso argumento de autoridade que muitas vezes serve para mascarar a falta de argumentos próprios. Schopenhauer termina falando da felicidade que a gente encontra no pensamento independente, dessa liberdade que a gente tem no mundo das ideias. Ele fala da importância de registrar os pensamentos importantes para não esquecê-los e diferencia os pensadores genuínos dos que só querem agradar aos outros. Ele nos convida a buscar essa liberdade interior, a ter a coragem de pensar por nós mesmos. E ele termina com uma reflexão sobre como a gente pouco reflete sobre a vida, sobre a nossa existência. E faz uma crítica ao barulho constante do mundo, sugerindo que se a gente pensasse mais, faria menos barulho. É uma provocação para a gente se questionar, né? Será que a gente está usando nosso tempo e energia com o que realmente importa? É isso, pessoal.
Essa foi a nossa imersão nas ideias de Schopenhauer sobre pensar por si mesmo. Esperamos que essa conversa tenha te inspirado a questionar mais, a buscar o seu próprio caminho no mundo das ideias. E para te deixar pensando, fica a pergunta: em quais áreas da sua vida você tem se dedicado mais à leitura passiva do que ao seu próprio pensamento? O que você pode fazer para mudar isso? Reflexão é o primeiro passo para uma mudança real. Valeu pela companhia e até o próximo Deep Dive. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.